Amizade. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versículos 14 ao 18. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. A amizade não é enfatizada na Bíblia. É sem dúvida notável que a Bíblia raramente menciona a questão de amigos em relação aos filhos de Deus, embora a palavra amigo ocorra muitas vezes. É encontrada em Gênesis, Provérbios, Mateus e Lucas. Na maioria das vezes ela se refere às pessoas que não pertencem a Cristo. Raramente é usada para amigos no Senhor. Se me lembro corretamente, a palavra amigos é usada apenas 2 vezes em relação a Paulo, ambas em Atos. Uma vez em Éfeso. Também Asiarcas, que era amigo de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Atos 19, versículo 31. Novamente no caminho para Roma. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Atos 27, versículo 3. Em uma terceira referência no Novo Testamento, João escreveu: os amigos te saúdam. Saúda aos amigos, nome por nome. 3 João 15. O fato de que há tão poucas referências a amigos cristãos indica que a Bíblia não enfatiza esse assunto. Por que a amizade não é enfatizada na Bíblia? É porque a palavra de Deus dá ênfase a outro relacionamento, aquele de irmãos e irmãs. Como ser irmão e irmã no Senhor é de importância básica e primária, isso é o que precisa ser reforçado e não a questão de amizade. O significado da amizade. Número 1. Baseado em amor. O que significa ser amigo, especialmente em relacionamentos entre crentes? Pode existir amizade entre velhos e jovens, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs ou irmãs e irmãs. Serem amigos significa serem capazes de amar e de ter comunhão um com o outro. Isto transcende os relacionamentos naturais. Muitos relacionamentos humanos são baseados no casamento ou em relacionamento de sangue. A amizade, no entanto, deixa estes de lado e fala apenas de amor. A amizade é algo que pode ser adicionado ao relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, de mãe e filha ou de professor e aluno.
Também pessoas da mesma classe social, mesma idade e mesma ocupação podem ter relacionamentos amigáveis. Número 2. Importante sistema mundano. Antes de crerem no Senhor Jesus e aceitá-lo como Salvador, não existe nenhum relacionamento entre irmãos no Senhor. Daí, para os incrédulos do mundo, a amizade se torna muito importante. Contudo, para nós já não é mais assim. É por isso que a amizade é raramente mencionada nas epístolas do Novo Testamento. Sua importância foi grandemente reduzida nas vidas dos filhos de Deus. O homem não é constituído de modo tal que possa ser plenamente satisfeito pelos relacionamentos familiares ou meros contatos sociais. Ele precisa de amigos para atender sua ânsia interior, pois a amizade é estabelecida não em sangue, mas em amor. Muitos de nossos relacionamentos são instituídos em razão do nascimento, mas o relacionamento de amigos é estabelecido por escolha própria. Portanto, a amizade se torna uma questão prioritária antes de crermos no Senhor. Todos precisam de amigos. 3, 5, 8, 10. Aqueles que são altamente sociais podem ter centenas de amigos. Tais amigos podem ser intimamente bem relacionados e comunicar em amor uns com os outros. De fato, antes de nos tornarmos cristãos, os amigos ocupam um lugar de importância em nossas vidas. Se uma pessoa não tem amigos, outras irão pensar que há algo errado com ela. Ela deve ter com certeza um temperamento anormal ou peculiar, ou então possui um caráter indigno de confiança. Geralmente, uma pessoa deve ter alguns amigos. Término das amizades do mundo. Assim que alguém crê no Senhor Jesus, é incumbido por Deus a desistir de suas amizades anteriores. Número 1. Inimizade com Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago 4, versículo 4. O mundo aqui pode significar as pessoas do mundo. Se somos amigos das pessoas do mundo porque amamos o mundo, então nos tornamos inimigos de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículo 15. Diga enfaticamente aos novos crentes que depois de se tornarem cristãos, uma das primeiras coisas que devem fazer é mudar completamente de amigos. Há várias primeiras coisas para novos convertidos nessas lições básicas. Eu costumava dizer aos novos crentes, agora que vocês creram no Senhor, precisam trocar todos os seus amigos, fazer uma mudança completa como fariam com suas roupas e outras coisas. Sei do que estou falando. Se um novo convertido não trocar seus amigos, seu futuro espiritual estará fadado a ser raso e fraco. Assim que alguém crê no Senhor, deve se livrar de suas amizades antigas. É maravilhoso saber que à medida que o amor do Senhor nos preenche, o amor do homem sai. Quando a vida do Senhor é colocada em nós, torna-se impossível agir como um amigo para com o mundo. Notemos, no entanto, que o nosso Senhor não nos disse que devemos ser hostis com o mundo para amá-lo. Não significa que nem ao menos devemos acenar com a cabeça quando encontramos as pessoas na rua. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Não sugere que devemos tratar as pessoas do mundo como inimigos. Apenas significa que antigas e profundas amizades e relacionamentos íntimos não devem mais existir. Podemos ainda amar um amigo antigo, mas o alvo é conseguir que ele seja salvo. Podemos ainda agir com ele com amizade, mas nosso propósito é de convidá-lo para ouvir o Evangelho. Isso foi o que Cornélio fez ao convidar duas classes de pessoas à sua casa para ouvir a Pedro. Uma classe eram seus parentes e a outra incluía amigos mais chegados. Nós também devemos trazer nossos parentes e amigos chegados para ouvirem o Evangelho. Nosso alvo não é manter os relacionamentos anteriores, mas sim trazê-los ao Senhor. Uma vez que já conhecemos uma pessoa, não podemos agir como se não a conhecêssemos. Alguém que tem sido um amigo é ainda um amigo. Como poderemos cortar toda a comunicação depois de termos sido amigos durante anos? Então, o que realmente queremos dizer aqui é que
uma vez que experimentamos a mudança de vir ao Senhor, as antigas amizades simplesmente não existem. Daqui por diante, quando vemos nossos antigos amigos, ainda falamos com eles, e quando eles têm qualquer problema, ainda conversamos com eles. Já que recebemos uma nova vida enquanto eles não, essa se torna uma linha de demarcação a qual não pode ser ultrapassada. Em uma viagem ou numa corrida, quanto menor o peso, melhor. Nas coisas espirituais, à medida que tratamos com os pecados, reduzimos o peso, e quanto mais restituímos, menos carga também temos. Sermos separados de alguns amigos antigos também vai aliviar a carga, mas adicioná-los eventualmente irá sobrecarregar aquele que corre. Percebo muitos irmãos e irmãs sobrecarregados com amigos. Não são capazes de correr bem a carreira que Deus tem colocado diante deles. Incrédulos têm um diferente padrão moral. Embora possam não arrastá-lo para baixo, não o ajudarão a prosseguir no plano espiritual. Número 2. Jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6, versículo 14. Muitas pessoas parecem achar que isso se refere exclusivamente ao casamento. Creio que isto realmente inclui o casamento, mas vai além disso também. Abrange todos os tipos de amizades e relacionamentos entre crentes e descrentes. Aqui nos é mostrado a máxima incompatibilidade de crentes e descrentes. O significado de um jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos é uma afirmação geral seguida por uma vírgula nas Escrituras. Para descobrir o que significa essa afirmação, leia as 5 questões que se seguem. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, versículos 14 ao 16. Estas 5 questões nos dizem como é desigual para os crentes e descrentes suportarem o jugo. Colocar-se em jugo desigual não é uma bênção, mas uma tristeza. Espero que os cristãos vejam que não devem manter um relacionamento íntimo com os incrédulos, seja na esfera da sociedade, negócios, amizade ou casamento. Os crentes têm um padrão e os incrédulos outro. Os crentes possuem o ensinamento da fé, mas os incrédulos seguem a doutrina de incredulidade. Os crentes possuem um ponto de vista de fé, os incrédulos se atêm a um ponto de vista de incredulidade. Quando você tentar reunir estas coisas, o resultado não traz nenhuma bênção, mas apenas dor. O ponto de vista deles, suas opiniões, padrões morais e julgamentos são tão diferentes dos nossos que provocam tensões nas 2 direções. Trazer estes 2 sob o mesmo jugo, ou irá quebrar o jugo, ou levar o crente a seguir o incrédulo. Gostaria que todos os novos convertidos entendessem que serem amigos de incrédulos resulta invariavelmente em perda. Não pense que você pode trazer o incrédulo para o seu lado. Trazê-lo não requer que você seja seu amigo chegado. Tenho trazido antigos amigos sem me envolver em associação íntima com eles. É possível trazê-los sem que tenhamos de manter o antigo relacionamento. Mas se você continua com antigas amizades, eventualmente será arrastado por elas. Uma boa ilustração disto foi nos dada por Charles Spurgeon. A história que se segue me parece ser bastante inteligente. Em uma ocasião, uma jovem encontrou-se com Spurgeon e lhe perguntou se podia ser amiga de um jovem incrédulo. Disse que seu alvo era levá-lo a Cristo e então tinha decidido se comprometer em se tornar noiva dele muito em breve. Spurgeon então pediu à jovem para subir numa mesa alta. Ela não pôde deixar de obedecê-lo. Spurgeon, já bem avançado em idade, disse à jovem para segurar sua mão e fazer o melhor que pudesse para puxá-lo para cima da mesa.
Ela tentou, mas naturalmente não pôde fazê-lo. Então Spurgeon inverteu a situação e disse que ele iria puxá-la para baixo. Com apenas um puxão, ela caiu. Spurgeon então disse: é fácil sermos puxados para baixo, mas difícil puxarmos para cima. Assim, a questão daquela jovem irmã foi resolvida. Diga a seus antigos amigos que você creu no Senhor Jesus. Quando os encontrar, traga-os ao Senhor. Quando eu era mais jovem, tinha muitos amigos na escola. Depois que confiei no Senhor, sempre que visitava meus amigos, levava minha Bíblia comigo e falava do Senhor. Confessava meu passado vergonhoso. Antes me envolvia com jogos de azar e ia sempre ao cinema. Meus amigos facilmente me persuadiam a fazer essas coisas. Mas depois que criei no Senhor, sentava com eles e pegava minha Bíblia. O que havia acontecido comigo logo se tornou de conhecimento geral. Daí por diante, os meus amigos passaram a não me informar quando iam jogar ou ao cinema. É melhor não ser bem-vindo do que ser puxado para baixo pelos seus antigos amigos. É bom manter alguma associação, mas não procure uma amizade íntima. Seja cortês e amigável, mas não se torne profundamente envolvido. Você pertence ao Senhor e deve apresentá-lo a eles. Se você fielmente serve ao Senhor e o leva a estes amigos, mais cedo ou mais tarde, vai vê-los ou voltando-se para o Senhor ou lhe abandonando. Estas são as duas alternativas. Raramente é de alguma outra forma. 5 questões bíblicas. Primeira, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Uma vez que você creu no Senhor, começa a ter conhecimento do que significa a justiça. Vários dias atrás, um irmão testemunhou que viu que era injusto entrar no parque público com um bilhete de temporada emprestado. Precisa ser mostrado aos crentes o que é justo e o que é injusto. Eles precisam tratar de ações injustas cometidas no passado, incluindo velhas dívidas. As pessoas mais moralistas do mundo não sabem ainda o que justiça significa. Justiça e iniquidade entram em conflito e não há nenhuma comunhão entre elas. Será que percebemos que os crentes não devem levar vantagem sobre outras pessoas, mesmo em coisas pequenas? Alguns deles frequentemente gostam de levar vantagem sobre as outras. Existem coisas que antigamente aprovávamos, mas agora sentimos que são totalmente injustas. Então, como podemos novamente ter comunhão com tais injustiças? Nosso julgamento agora é muito diferente do deles. Não há nenhuma possibilidade de comunhão a não ser que mudemos a justiça em injustiça. Segunda, que comunhão da luz com as trevas? Você tem sido iluminado e agora realmente vê as coisas em sua verdadeira luz. Seu amigo mundano, no entanto, está em trevas e não pode ver o caráter verdadeiro das coisas. Até um filho de Deus que já tem andado um longo caminho no Senhor acha difícil ter comunhão com um cristão carnal. Quão mais impossível é para um cristão avançado ter comunhão com alguém que nunca viu a luz. Lembre-se, o conflito envolvido é básico. Não pode haver nenhuma comunhão entre luz e trevas. Aqueles que estão nas trevas podem fazer muitas coisas que não podemos. Suas filosofias, éticas, perspectivas e propósitos de vida são todos diferentes dos nossos. Estamos na luz, todavia eles estão em trevas. Como podemos ter comunhão com eles se há uma diferença em natureza? Terceira, que harmonia entre Cristo e o maligno? Maligno aqui aponta para Satanás, pois essa palavra significa vileza ou perversidade. Satanás é verdadeiramente vil e perverso. Nós pertencemos a Cristo enquanto os incrédulos são filhos de Belial. Através de Cristo somos nobres aos olhos de Deus, mas eles são vis. Somos comprados por preço não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Filho de Deus. Existem muitas coisas que não podemos fazer, pois isso violaria nossa posição cristã e nossa dignidade. Mas essas pessoas pertencentes a Belial podem fazer muitas coisas que não podemos.
podem aproveitar dos outros, podem buscar benefício próprio à custa dos outros. Mas nós cristãos temos uma glória e uma posição definida. Como poderão os dois entrar em acordo? Como poderão estar sob o mesmo jugo? Um irá puxar para uma direção e o outro para outra. Certamente o jugo se quebrará. Quarta, que união do crente com o incrédulo. Aqui está outro contraste distinto. Você é um homem de fé, mas ele não tem qualquer fé. Você crê, mas ele não crê. Você conhece a Deus pela fé, ele não crê e não conhece a Deus. Você vive pela fé, por isso pode confiar em Deus. Ele não tem fé, por isso tem que olhar para si mesmo. Você testifica que tudo está nas mãos de Deus, mas ele diz que todas as coisas estão em suas próprias mãos. Estas são duas situações discrepantes. Que união tem o crente com o incrédulo? Para você crer em Deus é tão natural como respirar, mas ele acha difícil crer, pois nem sequer se importa com isso. Irá ainda lhe ridicularizar por ser conservador, bitolado e tolo. Como então podemos ter amigos incrédulos? Se os temos, com certeza irão rapidamente nos arrastar para baixo. Quinta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vamos entender o que se quer dizer com o santuário de Deus e com os ídolos. Creio que se refere à santidade do corpo físico, pois estas palavras são seguidas de nós somos santuário do Deus vivente. Em 1 Coríntios vemos que o corpo é considerado como santuário de Deus. Temos aqui um povo cujo corpo é o santuário de Deus e também um outro povo que adora ídolos. Não se deve contaminar o santuário de Deus. Quando saímos com nossos amigos, geralmente fazem coisas que pertencem ao corpo, como beber e fumar. Mas o nosso corpo é santuário de Deus. Não podemos corromper ou contaminar este santuário. Daqui em diante devemos manter nosso corpo como santuário de Deus. O Deus vivo habita em nós, não o afrontemos. Que conformidade temos nós, o santuário de Deus, com os ídolos? Os incrédulos são o templo dos ídolos, pois estão relacionados a eles, quer esses ídolos tenham forma ou não. Não buscam a santidade do corpo, mas nós sim. Não temos visto como são descuidados com seus corpos? Mas nós respeitamos nossos corpos e os mantemos santos. É impossível fazer com que esses dois tipos de pessoas entrem em acordo. Portanto, não tenhamos amizade íntima com incrédulos. Se tivermos, só haverá um resultado. Iremos ser puxados para baixo. Não se vanglorie de ser uma pessoa forte, inabalável e que não sofrerá dano se tiver alguns amigos incrédulos. Deixe-me dizer, mesmo que tenhamos confiados no Senhor por muitos anos, ainda deveremos ter bastante medo de nos relacionarmos com amigos incrédulos. Tais contatos podem facilmente causar danos à nossa vida espiritual. Ao procurar os incrédulos, seu alvo deve ser o de levá-los às reuniões ou de testemunhar para eles. Qualquer outro tipo de contato é altamente perigoso. Uma vez no meio deles, estaremos propensos a baixar nosso padrão, por não ser fácil manter um padrão cristão no meio deles. Número 3. As influências das más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Más conversações significam comunicações impróprias, enquanto corrompem carrega a ideia de madeira sendo corrompida por bichos. Traz corrupção. Bons costumes, no sentido mais leve, são as boas maneiras. Comunicações impróprias irão corromper seu bom testemunho. A princípio, tínhamos uma atitude santa perante Deus, mas na companhia de amigos incrédulos começamos a rir e a zombar. Algumas piadas das quais não deveríamos rir por serem impróprias, passamos a aceitar. No meio deles, pomos de lado nosso autocontrole, pois sabemos que lhes agrada essa atitude. Mas conversações corrompem as boas maneiras. São coisas opostas. Uma é má e a outra é boa. O mal corrompe o bem. Ele irá corromper a vida do Senhor nos crentes.
Os crentes devem ter bons hábitos, devem gastar tempo cultivando-os perante o Senhor. Devem aprender a se controlarem e se exercitarem gradualmente em santidade. Restauração demanda tempo. Todas as vezes que temos conversações impróprias com incrédulos, incorremos em perda. Podem levar 3, 4 ou até mesmo 5 dias para que sejamos restaurados ao nosso estado anterior, uma vez que os incrédulos podem ter nos influenciado nas nossas boas maneiras e assim afetado a nossa conduta. Número 4. Não ande, nem se detenha, nem se assente. O salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 ao 2. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Incrédulos têm vários conselhos para dar. É lamentável, portanto, para os filhos de Deus, quando se depararem com problemas, procurarem o conselho dos incrédulos. Deixe-me dizer que o que eles aconselham é o que você não deve fazer. Também tenho muitos conhecidos incrédulos e sei que tais pessoas geralmente oferecem conselhos sem que você as peça. No entanto, quando as ouve, você percebe imediatamente que os pensamentos deles estão enfocados em uma coisa: como obter benefício próprio. Não perguntam se a coisa é certa ou se é da vontade de Deus. Tem apenas uma intenção: benefício próprio. Podemos seguir conselhos para buscarmos benefício próprio? O conselho deles não é apenas buscar vantagem, mas de buscá-la à custa dos outros. Como pode o crente ter comunhão com o incrédulo em tal situação? Se o crente se torna muito íntimo de um incrédulo, será difícil não andar pelos seus muitos conselhos. Este irá derrubá-lo da sua posição cristã. Se você possui 5 amigos incrédulos e todos têm o mesmo tipo de conselho e acham que certo caminho é proveitoso, então será difícil para você não seguir aquele conselho. Todavia, não deve escutá-los, pois isso apenas apresenta o pensamento deles. Não se detenha no caminho dos pecadores. Existem muitos lugares que você não deve ir. Os pecadores têm seus próprios caminhos e seus próprios lugares. Se você está em contato com incrédulos, estará se detendo no caminho deles, mesmo que não chegue a ir ao mesmo lugar com eles. É como se você acompanhasse seu amigo até a porta e então partisse. Mesmo que não entre, já está no caminho deles. Deus não quer que andemos no conselho dos ímpios e nem que nos detenhamos no caminho dos pecadores. Ele deseja que nos afastemos do caminho deles, bem como dos seus lugares. Nos chama para sermos totalmente separados para Ele. Não se assente na roda dos escarnecedores. Raramente vemos incrédulos que não façam graça com o nome do Senhor na presença de um crente. Durante os primeiros 4 anos da minha vida cristã, conheci muitos incrédulos que assim gracejavam quando eu estava presente. E realmente blasfemavam do nome do Senhor. Pode você assentar-se entre essas pessoas e permitir que o nome do Senhor seja blasfemado? Talvez nunca mencionem o nome do Senhor entre eles e nem tenham intenção de blasfemar. Mas quando chegamos, parece surgir a oportunidade também deles blasfemarem. Eles rirão do Senhor Jesus e ridicularizarão o cristianismo. Como podemos nos assentar em tal roda? A fim de não sentarmos na roda dos escarnecedores, não devemos ser amigo íntimo deles. Um novo tipo de amizade na igreja. Diga aos novos convertidos que logo após serem salvos precisam cuidar da questão das amizades. Eles têm que trocar seus amigos e devem dizer aos seus antigos amigos o que ocorreu com eles. Apesar de ainda manterem algum contato, definitivamente não devem continuar com qualquer amizade mais íntima. Em vez disso, devem aprender a serem irmãos e irmãs na Igreja de Cristo. Devem substituir seus antigos amigos por seus irmãos da igreja. Não devemos ser radicais, não odiamos os incrédulos nem iremos negligenciá-los, mas agora comunicamos com eles num nível diferente.
Agora aprendemos a testemunhar para eles e levá-los ao Senhor. Devemos apenas visitá-los por 5 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. Não sentemos muito tempo e não falemos de coisas mundanas. Aprendamos a permanecer na nossa nova posição. Façamos o melhor para trazê-los ao Senhor. Possamos levá-los à igreja e pregar-lhes o Evangelho. Peçamos a alguns irmãos para ir às suas casas e levar-lhes a palavra. Procuremos torná-los irmãos e irmãs no Senhor, mas não mantenhamos uma amizade fora do domínio dos irmãos. Uma coisa preciso dizer: um crente que tem muitos amigos incrédulos está fadado a fracassar. Se não pecar, será no mínimo mundano. É impossível para um cristão ter vários amigos mundanos se ele ama o Senhor e o serve fielmente. É errado ter lábios impuros e é também errado estar no meio das pessoas de lábios impuros. É errado pecarmos e estarmos em meio a pecadores. Precisamos confessar o pecado de estarmos no meio de pessoas de lábios impuros, bem como o pecado de nossos próprios lábios estarem impuros. Possamos pedir a Deus que nos conceda a graça para não pecarmos e nem desejarmos manter amizade profunda com pecadores. A primeira pergunta que devemos nos fazer é: quão boa é minha condição perante Deus? Uma segunda é: quão boa é minha comunhão com os crentes? Somos conhecidos pelas pessoas primeiro pelo que somos e segundo pelas companhias que mantemos. Se alguém deseja se manter forte perante Deus, não pode ser relaxado quanto à comunhão ou amizade. Uma vez que seja descuidado com a amizade, será imediatamente derrotado. Novos crentes, em particular, não devem se descuidar disso. Eles precisam se separar estritamente dos seus antigos amigos e procurar aqueles a quem gostariam de ter comunhão na igreja. Então podem ter comunhão uns com os outros no Senhor. Essa comunhão no Senhor deve substituir as comunhões passadas. Amizade na igreja. Número 1. Mais do que formal. Você percebe que amigos são algo muito especial? A amizade é um relacionamento que transcende posições. Não é formal ou legal. É um tipo de comunhão que ultrapassa as barreiras da posição. Eu já havia dito que alguns pais e filhos se tornaram amigos, mesmo o pai continuando na sua posição de pai, assim como o filho continuando na posição de filho. Também sabemos que algumas mães e filhas nunca se tornam amigas. A relação delas de mãe e filha é tão formal que nunca a transpõem. Em muitas famílias, os maridos e esposas não são amigos, são bastante formais em suas respectivas obrigações. Na sociedade, muitos patrões e seus empregados nunca se tornam amigos. Ocasionalmente, porém, isso acontece. Ser amigo significa que existe uma amizade acima e além do relacionamento formal. Abraão, amigo de Deus. Às vezes, o homem pode se tornar amigo de Deus, como no caso de Abraão. Se ele tivesse agido apenas formalmente como um homem e Deus tivesse agido apenas formalmente como Deus, os dois nunca poderiam ter se tornado amigos. Deus teve que deixar de lado sua posição, e Abraão teve que esquecer a si mesmo a fim de que se tornasse o amigo de Deus. Cristo, amigo do pecador. O Senhor Jesus é amigo dos pecadores. Se ele tivesse permanecido estritamente em sua posição, não poderia ter se tornado o amigo dos pecadores. Ele se tornou amigo porque deixou sua posição exaltada. De outra forma, embora pudesse ser o Salvador, não poderia ser o amigo. Espero que entenda o que significa Cristo ser um amigo. O Senhor e os pecadores são irreconciliáveis. Ele é o juiz, nós somos os julgados. Ele é o Salvador, nós somos os salvos. Mas o Senhor pôs tudo isso de lado para ser o amigo dos pecadores. As pessoas o chamavam de amigo dos pecadores. Como um amigo, ele é capaz de nos levar a aceitá-lo como nosso Salvador. Os amigos do apóstolo João. Creio que depois que um filho de Deus tem sido um irmão por um longo período de tempo e tenha chegado a um conhecimento mais profundo no Senhor, ele pode se tornar amigo de alguns na igreja.
Isso demonstra naturalmente que transcendeu uma posição formal. Isso é característico de 3 João. A 3ª epístola de João foi escrita quando o apóstolo João estava muito velho. Provavelmente foi escrita cerca de 30 anos depois de Paulo ter sido martirizado. Quando João escreveu a epístola, o velho Pedro já tinha partido. Paulo já tinha passado para a eternidade e o resto dos 12 apóstolos também já tinham deixado o mundo. Ele escreveu não como um apóstolo, mas sim como um presbítero. Estava realmente avançado em idade. Gosto dessa 3ª carta, ela é bem diferente das outras duas. Em 1 João ele escreveu: pais, jovens, filhinhos e filhinhos meus, como se falasse formalmente a eles. Mas no último versículo de 3 João ele ficou em uma posição muito especial. Iria partir logo deste mundo, estava muito velho, provavelmente com seus 90 anos. Tinha conhecido tanto do Senhor e andado tanto tempo com Deus, que quando estava escrevendo a carta, em vez de chamá-los de irmãos e irmãs, filhinhos, jovens ou pais, ele disse: os amigos te saúdam. Saúda aos amigos nome por nome. Você pode entender o significado disso? Se consegue entrar no espírito deste linguajar, vai compreender o significado. De outra forma, não irá entender. Aqui estava um homem que já estava muito velho, que sobreviveu mais que todos os seus amigos. Pedro e Paulo já haviam partido, mas ele ainda podia dizer: os amigos te saúdam. Saúda aos amigos nome por nome. Quão extremamente rico ele era! Tinha chegado ao auge da riqueza. Por muitos anos tinha seguido o Senhor e alcançado muitas coisas. Agora estava tão repleto de anos que poderia muito bem ter batido no ombro de alguém com 60 ou 70 anos e lhe chamado: meu filho. Mas ele não fez isso. Em lugar disso, ele disse: meu amigo. A posição de nível formal foi esquecida. Ele falou numa posição de exaltação e desse modo podia exaltar outros. Assim como o Senhor se tornou o amigo dos pecadores, e assim como Deus fez de Abraão seu amigo, assim também João trata esses filhos, jovens e pais como amigos. Número 2. Como irmãos. Algum dia os jovens na igreja poderão chegar a tal ponto de exaltação, mas hoje precisam aprender a estarem na posição de irmãos. A questão da amizade na igreja ocupa um campo muito importante. Algum dia, quando você estiver muito maduro, poderá fazer dos seus filhos amigos. Até lá os terá excedido muito em espiritualidade. Será capaz de exaltá-los para serem seus amigos. Até esse dia chegar, contudo, aquilo que a igreja enfatiza não é amigos, mas irmãos e irmãs. Não é algo muito especial o fato de que a igreja parece enfatizar tantas coisas, exceto a questão de amigos? É porque a amizade na igreja transcende a posição e formalidade e está em um campo totalmente diferente. São os grandes que exaltam os outros para serem seus amigos. Ele se tornou tão grande que é capaz de elevar outros chamando-os de amigos. Isso, entretanto, não é aplicável a irmãos e irmãs comuns. Jovens e pessoas recém-salvas devem aprender a manter o relacionamento de irmãos e irmãs no Senhor. Espera-se que se separem de seus antigos amigos e tenham comunhão com irmãos e irmãs na igreja. Isso irá poupá-los de muitas dificuldades em seguir ao Senhor.